Estou até aqui na minha cadeirinha para falar com o cardiologista Roberto Kallil. Ele é, claro, né, o médico do presidente Lula, você já sabe, nosso apresentador aqui dos Sinais Vitais. Ele hoje teve, o próprio Lula revelou, né, com o presidente eleito. Segundo Lula, ele foi lá entregar sugestões para a área da saúde, disse que teve com o Kallil para ouvir essas sugestões, não como paciente, ele já está aqui comigo. Doutor Kallil, tudo bem com o senhor? Já está de volta em São Paulo? Bem, você? Já, estou aqui. Boa tarde a todos. Muito boa tarde. Doutor Kallil, antes da gente falar sobre política e sobre as sugestões, uma das fake news que está circulando, assim, com uma desenvoltura pavorosa, funesta mesmo, né? E revela o grau de desespero e baixeza, vileza também das pessoas que são responsáveis por urdir esses absurdos. Logo após a vitória de Lula, iniciaram uma fake news de que Lula estava doente de novo, ou de que Lula iria morrer, ou de que Lula estaria morrendo. O ex-presidente, presidente eleito, fez uma intervenção na garganta, o senhor o acompanha há tempos. Foi o doutor Kallil quem encaminhou o Lula para fazer os exames lá atrás, quando o Lula descobriu que estava com um tumor na região da garganta. Então, assim, de quem entende, para quem acompanha o tratamento e que tem o compromisso com a informação, que foi uma marca. Lá atrás, quando houve a detecção da doença do Lula, também houve transparência nesse processo. Qual é o estado de saúde do presidente eleito da República? É possível, de uma vez por todas, encerrar essas ilações ou, ao menos, fazer o que está no nosso alcance, né? Que é dar informação de credibilidade? Não, isso foi amplamente divulgado na avaliação clínica que ele fez algumas semanas atrás, uma avaliação clínica total. Os exames dentro da normalidade, foi detectado, como sabe, aquela leucoplasia na laringe, isso foi retirado aí há 15 dias, e o presidente é uma pessoa saudável. Os exames dentro da normalidade, faz exercício e, veja, não tem por que ter nenhuma desinformação em relação à saúde do presidente. Principalmente você levantou um ponto importante, que à época, quando foi feito o diagnóstico do tumor do presidente, o presidente foi o primeiro a falar, divulgue o meu estado de saúde. Então, sempre foi assim na história dos últimos 30 anos que eu acompanho o presidente Lula, e agora não é diferente. O presidente é uma pessoa que está com os exames normais e não tem o que falar disso. Não tem nem comentários em relação a essas notícias falsas. Vamos falar um pouco, então, sobre as sugestões. Quais são aí as prioridades na avaliação do senhor e quais são os pontos que deveriam ser fortalecidos e mais, né? Pergunto sobre o perfil, tem uma disputa acontecendo, né? A doutora Anísia Trindade é uma fortíssima candidata, tem o apoio de alguns colegas, quero ouvi-lo sobre isso, e também o Quioro, né? Arthur Quioro, um sanitarista, esse é um quadro orgânico do PT. Que perfil o senhor enxerga mais talhado para assumir os desafios que o SUS e a saúde no Brasil vão enfrentar, principalmente nesse período pós-pico de pandemia? Quem tem que enxergar e que vai enxergar o perfil é o presidente Lula. E nós, obviamente, vamos apoiar quem o presidente vier a escolher. Então, esse grupo de profissionais que eu coordeno, né, como já foi amplamente divulgado, nós discutimos extraoficialmente, porque isso não faz parte do governo do grupo de transição, eu faço parte do grupo de transição, mas esse grupo específico de especialistas não faz parte. Nós mandamos algumas ideias para o grupo de transição, mas, como já foi falado, é um grupo que vai ficar aí tentando auxiliar o governo do presidente Lula, seja quem for o ministro que o presidente vier a escolher. E as sugestões, algumas sugestões sobre medicina digital, a amplificação da telemedicina em algumas regiões, levar conhecimento, né? Inclusive plataformas de conhecimento para profissionais à distância. Então, tem uma série de sugestões em relação à chamada saúde digital, né? Já existem alguns projetos em andamento e, obviamente, dar continuidade e expandir. E, como sabemos, quer dizer, o SUS ele é um sistema subfinanciado há décadas, né? Então, não vai ter muito dinheiro. Então, a sugestão é medidas relativamente não custosas e que aumentem, obviamente, ou difundam o atendimento para essa população do SUS
né? Como disse, o SUS é um sistema brilhante, está numa nova fase pós-pandemia. Ele foi criado aí há 31 anos atrás, 35 anos atrás, mais ou menos. Era uma outra medicina, uma medicina de baixa tecnologia, uma população mais jovem, agora uma população mais idosa, uma medicina de mais cara, mas de alta tecnologia. Então, esse grupo pensa em sugestões para justamente melhorar o atendimento dessa população que é atendida pelo SUS. Então, são várias sugestões que, no decorrer, obviamente, do governo Lula, nós pretendemos tentar ajudar. Doutor Calil, mais médicos, tá? Há um debate, vai voltar o Mais Médicos? Em que formato? O senhor chegou a falar a esse respeito? Tem uma ideia, né? De novo, lembrando que a utilização de médicos cubanos acabou criando uma cisânia muito grande na categoria que o senhor pertence. Qual o formato? Não, Mais Médicos e outros programas são programas de governo. A intenção desse grupo é justamente auxiliar nessas ideias, né? Em relação a mais médicos, a população tem que ter acesso a médico. Tem alguns lugares do país que o cidadão, o que ele mais deseja é falar com o médico, e ele não consegue. Então, isso é um problema que vai ter que ser resolvido. E aonde entra de novo essa saúde digital, com teleconsulta, teleatendimento, e vai auxiliar muito na população como um todo, melhorar o acesso ao médico, né? Então, a função deste grupo é pensar algumas ideias ágeis, né, que possam, como disse, auxiliar. Gente, nós ouvimos ele, o doutor Calil, aqui, trazendo informações sobre as sugestões que foram apresentadas por ele, inclusive, pessoalmente, ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Calil, até a próxima, bom trabalho. Até a próxima, boa tarde a todos, obrigado.